cântico de número 388. 388. Aleluia. Vamos lá? Canta, convida, crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta, convida, ó crente, alegra o coração. Louva a Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás. Se confiando cantas, seu amor verás. Glória a Deus. Aleluia. Graças Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos Aleluia. meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos colocassem em pé. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Graças. Nós estamos falando sobre a hora de despertar. Nós vamos usar esse texto como uma base para a nossa meditação. Marcos capítulo 16, versículo de número 13. Marcos 13 e 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos não tem 16, né? Inventando um capítulo novo agora. Marcos capítulo. É isso mesmo. Marcos. É isso mesmo. Marcos 16 e 20. Eu tinha perdido porque. Esse óculos aqui uma vez. Glória a Deus. 16. Isso, Marcos capítulo 16. São 3 leituras. A primeira, Marcos capítulo 16, versículo de número 20. Nós vamos ler todos juntos. Se você quiser aproveitar ali no telão para que a gente leia em uma única versão e ficar até mais confortável. Amém, queridos? Amém. No 3, 1, 2, 3. E eles, saindo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com seus sinais e se seguiam. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos
orar ao Senhor. Quem precisa de oração? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos em Tua casa. Já temos, Senhor Deus, te pedido perdão por nossos erros, por nossas falhas, por nossas limitações. Também suplicamos, Senhor Deus, pela vida daqueles que estão enfermos, meu Senhor, colocando diante de Ti que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que sara. Agora, mais uma vez, em misericórdia de nós. Fala conosco por Teu Espírito Santo. Aleluia. Continua, Senhor, nos alimentando através da Tua palavra. Sabe o quanto nós precisamos desse alimento, deste maná espiritual. E o Teu nome será em tudo glorificado. Oramos mais uma vez pelos irmãos que conseguiram chegar à Tua casa e também por todos aqueles que aqui ainda irão chegar. Os traga em paz. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Tome seu Deus. assento. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você, assentadinho no seu lugar. Obrigado. Encontre aí o capítulo 1 de Apocalipse. Eu disse que nós faremos mais 2 leituras, são 3 Aleluia. leituras. A primeira leitura, Marcos 16, versículo 20. A primeira leitura, Marcos 16, 20. Agora, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3. Amém, queridos? Amém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu Deus. Agora, para a gente poder fechar essa parte da nossa leitura bíblica, Romanos capítulo de número 13, versículo 11. Todos esses textos estão conectados com o seu sentido, com o seu propósito. Romanos capítulo 13, versículo 11, se você quiser depois anotar no cantinho da Bíblia, ou no seu bloco de anotações. Marcos 16 e 20, a primeira leitura. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a segunda leitura. E agora, para a gente encerrar essa primeira parte de leitura bíblica, Romanos capítulo 13, versículo 11. Amém, queridos? Amém. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Note que Aleluia. o texto de Marcos 16 e 20, os discípulos recebem a instrução do Senhor. No versículo 15, Jesus diz para ele: vão. E eles realmente obedecem. Aí, logo após Jesus ter sido assunto aos céus, Marcos ele faz um resumo, e eu acho interessante esse resumo. Marcos ele pega todo o livro de Atos dos Apóstolos e ele resume num único versículo. Que coisa linda, né? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Aleluia. Ele encerra com amém, se seja, confirmação, estão no mesmo sentido, no mesmo propósito. E aqui a gente tem essa compreensão. Apocalipse é o início, né? O início do fim. É o início do fim. Apocalipse vai trazer todo aquele senso de responsabilidade cristã. Todas as vezes que você parar para você ler o livro de Apocalipse, você é convidado a se sentir preocupado, porque o livro de Apocalipse ele tem essa conotação de trazer para nós esse senso de responsabilidade
cristã com os últimos dias da igreja na terra. E a gente observa que também o apóstolo Paulo traz esse sentido de urgência. É uma urgência. Nós vamos passar por lá ainda. Espero em Deus que a gente consiga meditar um pouco. Sei que a gente já ouviu falar, já leu, já meditou várias vezes nas cartas às 7 igrejas da Ásia, mas sempre bom a gente poder trazer de novo à memória aquilo que Deus, através dos seus servos, colocou na Bíblia Sagrada. E quando você se depara para meditar nas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que há uma urgência. Jesus ele está com um comportamento, uma palavra de urgência, trazendo ali para as 7 igrejas da Ásia a necessidade que eles tinham de observar quem eram, como estavam, o que deveriam fazer para mudar, porque algo estava para acontecer. Essa urgência era uma realidade. Se você ler o Apocalipse hoje é dia 29 de agosto de 2025. Se você ler as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, você vai pensar que ela foi escrita agora, hoje, no momento que você está lendo. De tão urgente é aquela palavra, e ela foi escrita por volta aí de, acredito, de 56, chegando ali perto de, eu acho que foi antes do ano 100 ali, por ali. João Batista tinha aproximadamente 99, 100 anos quando ele quando morre. Então Paulo foi morto ali por volta do ano 56 adiante ali, então fica naquele meio termo ali, né? Entre 56, entre 60, bem perto daquele tempinho ali, é onde foram escritas as cartas. João escreve essas cartas na ilha de Patmos. João está preso, de idade avançada. O imperador Domiciano aprisiona João na ilha de Patmos porque não conseguiu matar João. Tentaram matar, mas não morreu. E aí, para não ficar influenciando já o que já estava, não ficar colocando mais fogo no incêndio que já estava no Evangelho, o Evangelho já tinha incendiado o mundo, irmãos. O Evangelho, quando João está preso na ilha de Patmos, o Evangelho já incendiou o mundo, o Evangelho já tomou proporções já gigantescas, tanto que dali, eu acho que mais um meio século ou um século para frente, eu não vou me recordar as datas, o império todo se torna um império cristão. O imperador Constantino, quando assume o trono, ele se declara cristão. Segundo a história, ninguém sabe se era verdadeira ou se era uma estratégia para poder ganhar a população que já era de maioria cristã, mas Constantino se declara ali cristão e sai construindo igreja em tudo quanto é canto. Agora, olha só, o início do Evangelho, por cerca de 70 anos, 80 anos, um pouco menos ou um pouco mais, de sendo difundido, e você lê hoje, mais de 2000 anos, e ele continua sendo verdadeiro, ele continua sendo real, ele continua sendo preciso, ele continua sendo atual. Você lê e você percebe, olha se isso aqui não foi escrito agora, acabou de ser escrito isso aqui. E isto digo, Romanos 13, 11, isto digo, conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono. Olha que palavra forte e verdadeira para nós cristãos dessa atualidade, que já é hora de despertarmos do sono. Por que, Paulo? Para quê? Por que precisamos despertar do sono? Aí ele mesmo responde à pergunta do leitor: porque a nossa salvação está agora. Olha o cuidado que o Espírito Santo tem de colocar a palavra adequada nos lábios e na mão, ali na pena do escritor, talvez um ouvinte atento ao que Paulo estava falando, porque entendemos que a maioria das cartas Paulo está ditando e alguém ali está escrevendo, e coloca a palavra adequada, é agora, não é depois, não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Agora, a nossa salvação, Paulo não se exclui, Paulo não coloca a salvação de vocês porque ele já chegou no estado de superioridade, no estado de santidade, já num patamar elevado por ter vivido e encontrado com Jesus. Não, ele simplesmente se inclui porque a nossa salvação está agora. Ela não vai estar amanhã, ela não esteve ontem, ela está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Quando foi que você aceitou Jesus? Aleluia. Naquele dia a salvação estava perto de você, mas segundo o que Paulo está colocando hoje, agora ela está mais perto ainda. Grande Deus, aleluia. E a gente precisa ter esse senso de urgência, meu amado, porque os dias são muito maus. Os dias são tão maus que a tendência é nos tirar da responsabilidade, do compromisso da nossa fé. A nossa fé tem um compromisso, e o compromisso nosso não é com homens, é um compromisso com Deus. E esse compromisso ele fica relatado de uma maneira muito verdadeira em Marcos 16 e 20, que vai dizer que eles deram continuidade àquilo que receberam. Eles continuaram, eles não ocultaram, eles não simplesmente Jesus foi assunto aos céus e acabou. Não, Jesus agora se foi de verdade, agora já não é mais uma morte na cruz, agora realmente os nossos olhos conseguiram ver Jesus subindo para os céus, e agora já foi, agora já acabou, agora foi bom enquanto durou, não dá mais, então vamos cada um viver a nossa vida. Não, eles abraçaram aquilo como um compromisso verdadeiro, um compromisso de fé, e fé não se explica, fé se vive. Eles assumiram aquele compromisso de dar continuidade àquilo que receberam. Por quê? Porque o que receberam foi muito bom. Glória a Deus. O que receberam mudou a vida deles. O que receberam mudou famílias. O que receberam fez com que pessoas inteiras, bairros inteiros fossem mudados, fossem impactados. O Evangelho, irmãos, ele tem esse poder de transformar a nossa vida e de impactar quem está conosco. É que hoje o entretenimento que a gente vive é tão grande que fica difícil da gente também proporcionar tamanho impacto na vida das pessoas. Eu lembro de um homem chamado Jerônimo Savonarola. Ele foi bispo, padre de uma determinada igreja, de uma determinada cidade, e, se eu não me engano, é Florença. E ele começou a pregar o Evangelho naquela cidade, como esse, um cenário como esse. Poucas pessoas estavam ali compromissadas. Claro, era o início, não era essa estrutura que a gente tem hoje, essa ocupação que as pessoas têm hoje, de trabalho, de estudo, e demanda tempo, e às vezes o tempo que as pessoas têm dedicam-se ao estudo. Ontem eu precisei repor algumas aulas, lembrei até do pastor Ronaldo na quarta-feira, eu precisei repor algumas aulas, eu não consegui estar presente no culto. E essas demandas que a gente tem, às vezes rouba de nós um tempo. Mas quando Jerônimo vai pregar em Florença,
as pessoas não tinham essa instrução, esse conhecimento bíblico, essa vontade de se dedicar a Deus, e Jerônimo fica frustrado. Mas ao invés dele se perder, ele sair, ele parar, ele foi buscar mais a Deus. E diz a biografia de Jerônimo Savonarola que ele recebeu uma nova unção, e através dessa nova unção Jerônimo voltou. Aí o biógrafo dele diz assim: ele voltou a trovejar nos altares da igreja, ao ponto de impactar. Eu sinto a graça de Deus e a presença do Espírito Santo hoje, porque através desse comprometimento de Jerônimo Savonarola, aquela cidade inteira foi impactada, ao ponto de todos os livros, tudo que havia de literatura mundana foi levado até o centro da praça, até a praça do centro, foi levado até o centro, até a praça do centro, e foi feita uma grande fogueira. Você lê a biografia de Jerônimo Savonarola, você vai ver que lindo é a história desse homem. Um homem como nós, um homem falho, um homem cheio de costumes, de manias, mas um homem que se dedicou à oração, conseguiu impactar uma cidade. Eu gosto da história dele porque através da dedicação dele, ele conseguiu impactar uma cidade. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele não só vai impactar a nossa vida, mas ele vai impactar a vida das pessoas também. E como que ele vai impactar a vida das pessoas? Com isso aqui, com esse versículo simples e chave, que é o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles receberam aquilo, foi tão agradável para eles, que eles quiseram compartilhar. Eles quiseram também fazer com que outras pessoas entendessem o que é isso, compreendessem. Irmãos, a igreja não é somente um ciclo fechado de pessoas que resolveram seguir uma doutrina. A igreja é o lugar onde pecadores se rendem ao Cristo verdadeiro. É um lugar onde pessoas que tinham uma vida destinada à morte eterna se esvaziam de si, tomam a responsabilidade e o compromisso de entregar suas vidas a Cristo. A igreja é isso. A igreja é um grande local de reunião onde nós cultuamos ao Senhor Jesus, independente de como nós estamos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu interior, eu não sei quais são as suas frustrações, quais são as suas manias, eu não sei como está o seu emocional, mas a partir do momento que a gente entra dentro desse lugar, esse lugar tem uma atmosfera diferente e nos leva a adorar ao Senhor no espírito de verdade, colocar diante dele a nossa vida, nossas questões, louvar a Ele, exaltar a Ele, dizer glória ao nome dEle. Por quê? Porque Ele nos alcançou para isso, Ele nos salvou para isso, e dar continuidade nisso é importante demais. E é por isso que há esse sentido, esse senso de urgência. E aí, voltando um pouco atrás, a gente consegue perceber isso nas 7 cartas, logo no início da carta do livro de Apocalipse. Você consegue ver isso também em Romanos capítulo 13, versículo 11, e você consegue identificar que foi para isso que Jesus levantou pessoas. Tem pessoas que acham que vão para a igreja e só vão servir ao Senhor sentadinho no banco, mas a sua vida não se resume só a isso. A sua vida não se resume só a vir para a igreja, sentar num banco, numa cadeira, levantar a mão, abaixar a mão, ficar de pé, sentar, chorar, derramar algumas lágrimas e ir embora para casa. A sua vida não pode se resumir só a isso. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou cansado, a minha idade. Não, a sua idade ela é apropriada para esse tempo que Deus te deu. Você tem um tempo na tua mão, porque Deus colocou o tempo nas suas mãos.
Não importa se você é homem, se você é mulher, se é jovem, se não é jovem, se é de meia idade, ou se já está numa idade avançada, Deus chamou você para que você dê continuidade para aquilo que você foi alcançado. Você foi alcançado, então agora alcança pessoas também. Você foi salvo, agora proporcione essa salvação para outras pessoas. Queira, aleluia, queira que seus amigos sejam salvos, queira que seus familiares sejam salvos, queira que seus filhos sejam alcançados, queira que pessoas com quem você trabalha, com quem você nutre afinidades, e às vezes a gente trabalha por tanto tempo em alguns lugares que as pessoas com quem trabalhamos se tornam mais família do que a própria família. Eu trabalhei em um lugar, no Guarujá, e passávamos tanto tempo junto que nós tínhamos já um enlace afetivo que eu não tinha nem com os meus irmãos. É claro que depois que você sai, muda, o sentimento muda. Alguns ainda permanecem, mas não é mais como. Então, queira que essas pessoas sejam alcançadas. E como essas pessoas serão alcançadas? Faça assim, através da minha vida. Diga isso para você mesmo: através da minha vida, minha família será alcançada. Glória a Deus. Através da minha vida, meus parentes, meus amigos serão alcançados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É a continuidade. Agora, eu preciso entrar de fato no sermão, e eu queria que você gravasse esse tema. Nós estamos trabalhando nessa minissérie chamada Chegou a Hora de Despertar, uma minissérie de 2 mensagens, mas o tema dessa noite é muito sugestivo demais, e eu tenho outras séries de mensagens com essa mesma abordagem. E esse tema de hoje é Ide, a urgência missionária. Amém, queridos? Glória a Deus. Marcos 16 e 20 tem um pano de fundo abaixo. Há um contexto em Marcos 16 e 20. Jesus agora está ressurreto, está diante dos olhos de seus discípulos. Não há mais dúvida, não há mais questionamento. Jesus que de fato já ressuscitou, já provou quem ele era, já tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido aos discípulos trancados dentro do cenáculo com medo dos judeus. João, Evangelho de João, capítulo 19. Jesus agora já tinha provado para Tomé que ele era o Cristo, que ele era realmente quem há 3 dias atrás estava crucificado, com pés e mãos ensanguentados, uma coroa de espinhos na sua cabeça, com o seu lado perfurado. Ele já havia agora, ele prova para Tomé que ele era o Cristo, que ele realmente era quem andou com Tomé durante um bom tempo. Tudo já estava consumado. Jesus já havia aberto o novo e vivo caminho. O véu do templo já havia rasgado. A salvação já estava acessível a todos. E agora os seus discípulos que lhe serviram durante todo o seu ministério terreno deveriam dar continuidade a esse serviço, evangelizar as nações. O ID do Senhor era um serviço para os que já tinham sido alcançados. E aí a gente retorna à introdução. Esse ID, amados, é para quem já foi alcançado. Aleluia. Esse ID é para quem já provou da salvação, para quem já se alegrou com ela, para quem já conseguiu se alimentar de tamanha salvação. E falar de tamanha salvação não é falar de conquistas materiais, não é falar de conquistas humanas, não é falar de alcances terrenos, é falar de algo interior, algo interno, algo que não está visível aos olhos das pessoas, mas que está acessível para ser sentido. A salvação
ela é vista, mas primeiramente ela é sentida no indivíduo. O indivíduo sente, o homem e a mulher, eles sentem a salvação em primeiro lugar. Há uma alegria, um gozo que é indescritível. Quando Davi peca, é repreendido por Deus através de Natã. Davi vai escrever o Salmo 51, ainda carregando alguns sentimentos de pesar dentro da sua alma por conta da sua fraqueza, da sua falha. E Davi vai dizer algo muito forte, vai dizer assim: traz de volta a alegria da tua salvação, não retire de mim teu espírito. A salvação proporciona uma alegria indescritível que o dinheiro não pode dar, que os prazeres mundanos não podem dar, que nada nesse mundo, nenhum tipo de saúde, beleza humana pode dar, a não ser ao alcance da salvação. Aleluia. Glórias a ti. E agora os discípulos foram alcançados e agora deveriam anunciar esta graça a outros, e para não se acharem incapazes. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque talvez aí a gente volta de novo naquilo que a gente falou. Algumas pessoas têm certas limitações ou se limitam de várias formas. Tem gente que se limita porque eu não sei falar direito. Tem gente que se limita, eu não sei nem, eu não tenho entendimento bíblico, eu leio muito pouco, eu sou de pouca leitura, eu não tenho quase nada de leitura, eu não sou formado em teologia, eu sou mulher, então não posso falar, eu sou já de idade, eu não posso falar. Aí aqui a gente vem com um texto para que você retire toda e qualquer limitação da sua mente, porque não é sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Amados, isso aqui não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa inteligência, não é sobre nós, não tem a ver conosco, aqui não tem nada a ver com a gente. Isso aqui é algo que tem a ver com o que o Espírito Santo de Deus faz, não tem a ver com você. Então não se limite, não se limite. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, olha o que Jesus vai dizer. Olha que coisa linda. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Eu vou ler de novo porque isso é muito bonito. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está a chave para o avanço, aqui está a chave para que a gente continue, aqui está a chave para que você não se prenda mais, para que você não se sinta um inútil, uma inútil, para que você não se sinta incapaz, mas para que você consiga continuar avançando. Por quê? Porque você recebeu o poder do Espírito Santo. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, eu não sou batizado ou batizada com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo na minha conversão, fui selado, mas eu não recebi aquele poder, aquele dínamo, eu não recebi ainda o batismo, a imersão mesmo no Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é algo que precisa ser buscado, mas também precisa ser crido, precisa se crer. Recebe o batismo do Espírito Santo quem crê e quem busca. Esse e aqui está a resposta que alguns precisam, de que é o Espírito Santo de Deus que vai capacitar você. Você vai falar quando Ele mandar você falar, e aí você não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque quem se encarrega é quem manda falar. E coisa linda isso aqui, irmãos.
aquele que não tem nenhum entendimento teológico consegue falar e alcançar corações. Aleluia! Existem pessoas que mal têm leitura, mas quando você para ouvir essas pessoas, você sente aquele arder do Espírito Santo de Deus se agitando dentro de nós, dentro do nosso ser, e a gente não consegue conter lágrimas, a gente não consegue conter as mãos, a gente se levanta, e aqueles que já são batizados pelo Espírito Santo de Deus já bradam em línguas estranhas, porque não tem a ver conosco, não tem a ver com a capacitação humana, não tem a ver com uma capacitação humana, mas sim com uma capacitação sobrenatural. É o poder de Deus sobre a nossa vida, nos conduzindo, nos aperfeiçoando. Então, Jesus mostrando que não deveriam ter medo, pois em tudo seriam capacitados, só deveriam anunciar o Evangelho e mostrar aos homens a sua real condição. E aqui a gente dá um passo além, a gente vai para o que é verdadeiro, para o que é real. Eu queria compartilhar também essa leitura com vocês, Efésios capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo 4, Efésios capítulo 2, se você quiser anotar, é bom anotar, tá bom? É bom você escrever, coloca na sua Bíblia, ou faça aí as suas anotações do seu telefone mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 4, porque agora a gente vai entrar em algo muito mais profundo, que é a condição do ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, olha só esse texto, olha o que o Espírito Santo de Deus coloca no coração do apóstolo Paulo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Como assim? Como assim? Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele está morto. Ele está morto. Então, o versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí abre parênteses: pela graça sois salvos. Fecha parênteses. Colocando aqui a condição da salvação do ser humano sem méritos, sem nenhum tipo de esforço humano, sem nenhum tipo de colaboração humana. Você não colaborou para ser salvo, você não fez nada, você não comprou, você não fez porque você dá grandes doações, é um grande doador, uma grande doadora. Você não alcançou por beleza, você não alcançou porque tem um coração bondoso. Não. Pela graça sois salvos. Quem nos alcançou foi o amor de Deus, quando nós ainda nem o conhecíamos. Ele já nos amava e já havia elaborado um plano tão perfeito que nós pudéssemos ser alcançados. Então, pela graça sois salvos. Queridos, a cruz foi o meio pelo qual Deus, por seu amor, nos vivificou em Cristo. Estávamos mortos e Ele nos vivificou. Ou seja, não há vivificação sem Cristo. Não há. Segundo Paulo, que é a maior autoridade apostólica no assunto soteriologia, quem sabe o que é soteriologia? Soteriologia é o estudo da salvação, é a doutrina da salvação. Soteriologia é então o estudo da salvação. Amém, queridos? Então, nós estávamos mortos em ofensas. Essa é a real condição do homem, morto em ofensas. É isso que Jesus quer dizer ao moço quando lhe pediu para sepultar o seu pai. Vamos ler que aí a gente tem um entendimento melhor. Mateus 8, 21. Mateus 8, 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me
que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Meu Deus. Lucas 9:59. Lucas 9:59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Mateus 4:15. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, o homem está morto em suas ofensas. Então, sem Cristo, todos nós estávamos mortos. Você está vivo agora porque está em Cristo. Mas sem Cristo o homem não tem vida. Sem Cristo o homem já está morto. É por isso que o texto vai dizer: aquele que crê e for batizado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado. Quem não crê já está condenado, irmãos. E só muda a sentença de condenação quando crê. Quando crê, muda-se a sentença, porque o advogado entra em questão, entra para defender. E precisa de alguém para reverter essa condenação. Precisa de alguém para ir lá, interceder, mediar e advogar uma causa de um condenado. Está condenado, então vamos lá, vamos rever essa sentença, vamos ver se a gente consegue anular essa decisão, essa sentença. Vamos entrar com petições, com embargos, com um monte de coisa para tentar. Então Jesus, ele foi lá, morreu pelo pecador que estava já condenado, para poder tirar ele e dar para ele a absolvição, dar a ele a condição dele mudar de vida, mudar a sentença da vida de um condenado. Mas é preciso entender, queridos, que nós estávamos mortos sem Cristo. Sem ele não havia nenhum tipo de perspectiva de vida eterna. É aqui aonde a gente precisa ser muito claro conosco mesmo, para que a gente possa também ser verdadeiro com as pessoas. Sem Cristo não há nenhuma perspectiva de vida eterna, e vida eterna é o que nós precisamos. Glória. Existem dois caminhos para o ser humano: ou ele vai para o gozo eterno, ou ele vai para o tormento eterno. É o que a Bíblia diz. É o que Jesus ensina, é o que Deus quer que as pessoas entendam. E agora, como todos estavam indo em direção à morte por conta do pecado, o pecado leva à morte, o pecado leva à morte. Então, como todos estavam indo em direção à morte eterna, Deus foi e interviu. Deus abriu um novo e vivo caminho. Havia um caminho de morte, agora ele vem e abre um novo caminho, um vivo caminho. E aonde está esse caminho? Esse caminho está em Cristo. Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Glória. Aleluia, esse é o caminho. E como que a gente faz para ir para esse caminho? Glória, aleluia. Aleluia. Louvado seja O estado de morte só pode mudar, Deus, aleluia. só pode se encontrar se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não adianta, irmãos. Pode estar dentro da igreja há 50 anos. Se não houve
pode levantar a mão, pode subir no púlpito, pode pregar, pode fazer o que for, pode pular, dar cambalhota. Se não houver arrependimento, estado de morte, e ali vai permanecer. E se morrer nessa condição, morte e condenação eterna. Porque esse estado não muda a não ser que haja arrependimento. E surge uma real mudança de atitude e comportamento. E isso só vem através da mensagem da cruz. Não vem por outro meio, irmãos. Você não vai ver em nenhum momento o apóstolo Paulo ministrar qualquer tipo de argumento, de modo, maneira de se conseguir a salvação, a não ser através do arrependimento. Mas o arrependimento ele só vem através da mensagem da cruz. Você pode ver, Meu Deus, aleluia, que hoje há alguns artistas famosos, cantores famosos, que vira e mexe estão falando sobre Deus, vira e mexe estão postando em momentos de encontro. Eu sigo um humorista, e vira e mexe eu encontro esse humorista falando sobre coisas de Deus e cultos em lares. Ele vai a algumas células que tem lá onde eles moram, onde os famosos moram, mas no outro dia você vê que a vida não mudou, que a vida continua a mesma coisa. Então até podem falar de Deus, até podem chorar, podem se emocionar, mas a única maneira, queridos, de chegar até a mensagem que toca e que nos leva ao arrependimento é através da mensagem da cruz. Isaías capítulo 6, versículo 8. E aqui a gente é aonde você entra. Aqui é onde você se encaixa. Aqui é onde Deus pega e põe sobre nós. Olha só, Isaías capítulo de número 6, versículo 8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí alguém, como se alguém estivesse respondendo, quando você lê, vai entender que é Isaías respondendo. Aí ele vai dizer assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa linda. Está certo que aqui foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, houve um tempo em que Deus precisou fazer alguma coisa, trazer um despertamento para dentro da mente de Isaías, aonde ele pudesse ter um momento sozinho, e no momento sozinho ele conseguiu enxergar, ter essa visão, e nessa visão ele é tocado por esse sentimento, por essa responsabilidade. Jesus mostra para ele que há uma responsabilidade, há algo a ser feito. Agora, quem eu vou enviar para fazer? Quem eu vou dar? Quem vai fazer isso? Aí então Isaías assume esse comprometimento, essa responsabilidade. Isaías somos nós, irmãos. Representa eu e você aqui, recebendo de Deus uma missão e se prontificando a ir, a fazer, a resolver, a dar a sua vida. E a gente volta de novo para a vida do apóstolo Paulo. Paulo é chamado, eu sou suspeito de falar de Paulo porque eu sou apaixonado por ele. Eu caminho com ele desde sua conversão em Atos capítulo 9, e até o momento em que ele escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo, eu estou tranquilo, eu sei que a coroa da justiça está reservada para mim, eu combati o bom combate, eu estou terminando a carreira, mas eu estou convicto do que fiz, eu estou convicto daquilo que está me esperando. E há um momento em que Paulo vai dizer assim: para falar a verdade, faz tempo que eu já quero ir para lá. Porque Paulo vai dizer que o desejo dele era de partir e estar com Cristo. Olha que desprendimento esse homem tinha do mundo. Que desprendimento esse homem tinha das coisas terrenas. Que desprendimento ele tinha das questões, das ambições humanas, a ponto de ele dizer assim: eu quero partir, eu quero ir embora, eu quero estar com Cristo. Aí ele lembra que tem uma missão, que ele recebeu, pastor Luizinho, uma missão. Mas julgo melhor estar na carne. Quando Paulo fala de julgo melhor estar na carne, é estar ainda em vida. Julgo melhor ainda estar em vida, por quê? Porque vai ser
melhor ainda para muita gente, porque tem muita coisa para escrever, tem muita coisa para fazer, tem muitas pessoas para evangelizar, tem muitos lugares onde precisa ser implantada igrejas. Então, vamos ficar aqui, quando Cristo quiser me receber, me recebe. Aí a carta que ele escreve, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele vai olhar e dizer assim: Timóteo, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu estou tranquilo aqui, eu tenho certeza de que eu fiz não foi em vão. Então, eu já trabalhei, e agora eu só espero a coroa que Jesus preparou para mim, entrar pela vida eterna. Queridos, que a gente possa ter essa convicção também, que a gente possa ter isso, porque é essa convicção que vai fazer com que a gente se desprenda de algumas coisas que possam nos prender, para que então a gente viva uma vida dedicada a outros também. Porque ser alcançado vai tirar você de cena. Nós já aprendemos isso na série de mensagens, é tempo de cuidarmos uns dos outros. Porque o Evangelho ele nos tira de cena, e agora não tem mais a ver conosco somente, agora tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Nossa preocupação em suportar. Quantas vezes a gente despreza os fracos? Quantas vezes a gente despreza as pessoas que têm pouco entendimento? Quantas vezes a gente vê pessoas que cometeram deslizes na fé, cometeram erros na fé, não foram firmes, e a gente, ao invés de abraçá-las, ao invés de trazê-las para perto, a gente as espanta, a gente as empurra aos abismos da vida e diz assim: não, você não pode permanecer, você não pode ficar, você é isso, você é aquilo, e a gente acaba se afastando. E a Bíblia vai dizer que a gente precisa carregar os fracos nos ombros, carregar os fracos, colocá-los sobre os nossos ombros, porque se você se julga forte, você tem que suportar os fracos. E eu vejo muita gente se achando superior espiritualmente falando, se colocando em níveis de santidade inalcançáveis, inatingíveis, mas não consegue estender a mão para ajudar ninguém, não consegue liberar um perdão, não consegue se desprender das coisas do mundo para poder auxiliar pessoas. Então, que nível de santidade é esse que não houve um arrependimento? E o arrependimento é necessário para que a gente possa então ter uma mudança de vida, uma real mudança de atitudes, e que a única forma disso acontecer é através do Evangelho, através da pregação da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é poder de Deus para a nossa vida. A mensagem da cruz, a mensagem da cruz, ela traz um sentido de renúncia, de arrependimento, de conversão, de mudança de rota, de mudança de vida, de mudança de palavras, de mudança de comportamentos, de uma mente vazia para uma mente cheia de coisas excelentes, de coisas boas. Então aqui está, fomos alcançados, só que agora precisamos, aqui entra o ID, aqui entra a responsabilidade de darmos continuidade àquilo que nós fomos alcançados. É preciso entender isso. A condição do homem é de morte espiritual, resultado da queda no Éden. Não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. É o que somos. Você pode construir uma imagem de gesso, de ouro, constrói uma imagem de ouro, faz um altar e fique ali fazendo suas preces, suas rezas, suas oferendas. Não vai mudar a sua real condição. Não muda, não muda. Todos os homens estão nessa condição. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, a partir do momento em que Adão peca, irmãos, a morte entra, tem acesso. E quanto mais Adão vai gerando filhos e filhas, mais pecadores e pecadoras vão nascendo. Quanto mais a geração de Adão vai crescendo, mais
pecadores do mundo. Por quê? Porque eles estão carregando a herança do pecado. É por isso que nós temos essa herança também. Então, como que isso mudou? No momento em que Deus interviu, no momento em que Deus cortou essa pecador gerando pecador, pecador gerando pecador. Isso meu pai me ensinou. Eu nunca consegui enxergar e entender por que das genealogias. Aí um dia meu pai pegou, sentou comigo e começou: deixa eu te explicar o porquê das genealogias. Na genealogia você vai ver pecador gerando pecador, pecador gerando pecador, pecador gerando pecador, até chegar em Jesus, que não foi gerado por pecador, foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que tem genealogia em Mateus e Lucas, porque é a maneira de Deus provar para o homem que ele resolveu abrir um caminho verdadeiro nele. Porque você vai ver aí não sei quem, que gerou 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 não sei quem. Mas quando chega para falar de Jesus, mas Jesus nasceu não foi do homem, não foi da carne, não foi da vontade do varão, mas foi do Espírito Santo de Deus. Houve uma quebra naquela questão de pecador gerando pecador, e agora vai nascer alguém sem pecado, sem ter a contaminação pelo pecado. O ventre de Maria ainda virgem, foi aonde Deus resolveu gerar alguém sem pecado, sem a contaminação da herança de Adão. Então, da mesma maneira que o pecado e a morte entraram por um homem, assim também a morte passou a todos, por isso é que todos pecaram. Então a nossa herança é o pecado, amado. E o pecado leva à morte. Todos quer dizer pais, mães, filhos, filhas, irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos, amigos, primos, esposas, maridos, todos estão nesta condição. Seus familiares estão nesta condição, os meus familiares estão nesta condição. E a única forma de mudar isso, a gente já ouviu, que é através do arrependimento, sim ou não? Sim. A única forma de mudar a condição de pecador para alcançar é através da pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho vai produzir algo dentro do coração, e o Espírito Santo de Deus poderia muito bem intervir, poderia muito bem ir lá e convencer quem quisesse. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só vai trabalhar na vida daquele que permite que a pregação do Evangelho entre dentro do coração. Você só se converteu porque você ouviu a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz. O Espírito Santo de Deus convenceu você de que aquilo era uma realidade, convenceu você de que você realmente precisava daquela salvação, de que você precisava daquilo na sua vida, de que a sua condição era uma condição de mal, de treva, de pecado, e você precisava de algo maior, de algo novo na sua vida. Então agora é nosso dever sentir dores de parto por essas pessoas que não conhecem essa verdade ainda. Diga assim comigo: ainda, pastor. Ainda. Mas vão conhecer. Glória. Aleluia. Vão conhecer, porque ouvirão o falar da mensagem da cruz. Glória. Ouvirão falar da mensagem da salvação e da vida eterna. Aleluia. Que não se viram na sua real condição, mas a pregação do Evangelho vai alcançá-los. Esse senso de urgência missionária, amados, esse serviço missionário da igreja, que agora vamos generalizar, vamos colocar sobre toda a igreja. A igreja precisa ser uma igreja missionária. E uma igreja missionária não é só uma igreja que envia pessoas para as missões, é uma igreja que também faz missões. É uma igreja que também se dedica a fazer missões dentro dela mesma. Quando entra um visitante dentro da igreja, é nosso dever trabalhar para aquela pessoa.
E aqui eu vou concluir e eu tinha mais algumas coisas para falar, mas praticamente está dentro desse contexto. A igreja, ela trabalha em prol dela mesma e em prol de alcançar vidas. Uma igreja que parou de crescer, uma igreja que parou de gerar, é uma igreja que está fadada a desaparecermos. Infelizmente é uma realidade. Uma igreja que não gera vidas mais, uma igreja que ela não produz mais pessoas, ela está fadada a desaparecer. É questão de tempo. É questão de tempo. Uma igreja, para ela permanecer viva, ela precisa gerar. Ela precisa gerar, ela precisa de vidas. E você vai ver que isso já não é uma coisa nossa, isso é algo de Deus. É Deus que traz pessoas para dentro da igreja. Alguns de nós foram alcançados porque simplesmente resolveram ir visitar uma igreja. E aí então naquela visita foram alcançados, outras pessoas foram alcançadas no trabalho, outras pessoas foram alcançadas dentro do ventre, mas tudo gira em torno desta vida. Quando nós recebemos visitantes aqui, e eu acho muito bom a maneira com que essa igreja recebe os visitantes, porque traz um acolhimento. A pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente bem, tira a tensão, porque quando você vai visitar uma igreja, sendo por convidado ou não, você já chega e você não conhece quase ninguém, então você já chega ali todo encolhido. E tudo que uma pessoa, quando visita uma igreja, quer é não ser vista, é não chamar a atenção. Ela quer sentar, ouvir o que precisa e ir embora. Ela não quer. Tem pessoas que não é só quem visita, tem crente também que gosta de sentar, sentou, ficar ali escondidinho, não quer ser visto, não quer ser reconhecido. E quando essa pessoa é muito bem recebida, ela se sente acolhida, ela se sente bem. Por isso que é fundamental na igreja ter uma equipe de recepção, pessoas que recepcionem bem. Quando você entra dentro de um estabelecimento, você é bem recebido, você se sente bem, você se sente confortável. Nós fomos para fazer, eu fui levar o pastor Adriano para fazer um acompanhamento médico na quarta-feira, e aproveitamos para levar um missionário português que está conosco, o irmão Samuel, e no retorno paramos para tomar um café, já era bem tarde, paramos para tomar um café numa padaria, e quando a gente entrou na padaria, quem veio nos receber já veio receber com um sorriso, sabe, estendendo a mão. Vem cá, aqui tem um lugar bom. Quando veio ela atender a gente, já de uma maneira muito próxima, ao ponto de parece que já conhecia há muitos anos, nos deu uma sensação de acolhimento, um lugar agradável. Diferentemente, quando você chega num lugar, ninguém te olha, ninguém te recebe, por mais que você não queira ser visto, quando você não tem essa recepção, você fica frustrado. Você é como se fosse alguém invisível. Chegou, sentou, levantou, foi embora, ninguém notou, ninguém abraçou, ninguém cumprimentou. E quantas vezes, ao invés de abraçar, a gente acaba brigando, às vezes, não é aqui que senta em outro lugar. Aqui é o lugar de não sei quem, senta no lugar lá atrás. Não, irmãos. A gente precisa entender que a igreja gera, nós geramos vida, e nós geramos vidas através de quem? Através do Espírito Santo de Deus e através desse acolhimento. Então, quando a gente entende essa questão da obra missionária, que é o nosso dever, e o porquê, não é simplesmente porque a gente já é uma igreja centenária, não, é porque Deus quer alcançar vidas ainda mais, e Deus vai usar quem? Vai usar você. Você é o agente missionário. Você pode dar um
isso. Você é o agente de missões, você é o agente missionário, por onde as pessoas se achegarão a Cristo, através da sua vida, através daquilo que você fala, através daquilo que você, do seu comportamento, através do seu abraço. Então, nós precisamos entender que missões é algo urgente, pois o tempo é chegado e não há mais tempo a se perder. E cada um de nós é chamado a esta responsabilidade. Missões é algo urgente, porque Jesus está voltando e não podemos deixar que nossos irmãos, irmãs, amigos, pais, mães, maridos, esposas, filhos, netos percam a salvação que hoje está disponível a todos. Então, eu queria que você entendesse o porquê que a gente precisa despertar, irmãos. Nós precisamos despertar porque tem essa urgência. Jesus está vindo buscar a sua igreja, já acontece o arrebatamento, mas enquanto isso não acontece, é nosso dever. Você está comprometido com isso? Você está comprometido de alguma maneira a alcançar os seus, de alguma forma alcançar as pessoas ao seu redor? Você está comprometido a fazer com que através da sua vida o Espírito de Deus flua através de outras vidas? Você está comprometido com esse senso de urgência missionária? Eu preciso estar comprometido com isso, irmãos. Obreiros precisam se comprometer com isso. Isso não quer dizer que a gente vai parar de viver, isso quer dizer que a gente vai viver mais ainda. Não quer dizer que a gente vai pegar e largar, jogar tudo do lado, vou parar de estudar, vou sair do trabalho porque eu vou me dedicar às missões. Não é isso. Você pode ser um missionário lá na faculdade, você pode ser um missionário no seu trabalho, você pode ser um missionário na rua, no comércio, você pode ser um missionário onde você estiver, desde que você tenha um testemunho de vida. Desde que as pessoas olhem para você e vejam realmente uma mudança na sua vida. Desde que o nosso comportamento não seja igual ao comportamento daqueles que estão no mundo. Eu não quero ser um religioso fanático com relação a usos e costumes, porque senão eu não estaria de esporte fino no culto, estaria de gravata. Então eu não sou um crente radical quanto a usos e costumes, mas nós precisamos entender que as pessoas precisam notar em nós uma diferença. E aí entra uma questão importante, eu encerro aqui. Deus não quer a aparência, Deus quer o nosso coração. Amém? Todos entendem isso? Deus não está preocupado com a nossa aparência, Deus está preocupado com o nosso interior. Mas eu enxergo o seu interior? Você por acaso enxerga o meu interior? Você está enxergando o quê? O homem de óculos, o cabelo meio ralinho, está quase caindo, mas ainda Deus está preservando os fios, um paletó, a calça, um sapato. Eu estou enxergando um homem com uma calça, um tênis, outro com uma gravata, outro com uma camisa, outro com uma blusa por baixo, outro com óculos pendurado, outro com um óculos no fundo, o Lincoln quase dormindo, mas está acordado. Eu só consigo ver o que você mostra para mim. Então eu tenho muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com a imagem que passamos para as pessoas. Cuidado com a sua imagem, preserve a sua imagem, porque a sua imagem é a imagem de Deus. Você consegue entender isso também? Quando as pessoas te enxergam, é por isso que está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando as pessoas te enxergam Jesus também, ou não? Quando me enxergam o quê? Quando olham para mim, veem o quê? Será que conseguem ver Jesus na minha vida, ou veem só um homem carnal, um homem malicioso, um homem ganancioso,
O que enxergam quando olham para nós, irmãos? Quando olham para você, as pessoas veem quem? Vem uma mulher de Deus que tem sempre uma palavra no coração, pronta para liberar, uma mulher liberal, uma mulher acolhedora, ou vem você uma mulher que fala mal dos outros, um homem que fala mal dos outros, alguém que vive falando palavrão em todos os lugares? O que as pessoas quando nos olhos enxergam? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar ao Senhor, e ficasse com essa responsabilidade no seu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque é quase o mesmo grupo que vem no culto de ensino. É sempre esse grupo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. A gente está sentindo a falta de mais alguns nos cultos de ensino. Porém, eu me sinto feliz e alegre porque esse mesmo grupo, ele sempre está no culto de ensino. Pode às vezes faltar num culto de domingo, num culto de quarta, mas vocês não faltam no culto de sexta. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, porque o culto de sexta-feira é um dos cultos mais importantes da igreja. E quem sabe a gente consegue mudar esse cenário, fazer com que o culto de ensino seja também um dos cultos mais fortes da igreja. Não só o culto de domingo, mas o culto de sexta. Quisera eu que até o culto de segunda-feira de oração tivesse esse número. Né, Luizinho? Seria... Mas eu acho que a gente chega lá, amém, irmãos? Vamos continuar orando e crendo que a gente consegue chegar lá. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela sua palavra, por nos dar o seu Espírito Santo e também aproveitar para recolher dízimos e ofertas, amém? Quem precisa de oração? Eu. Quem se sente alimentado pela palavra do Senhor? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu santo nome porque sabemos que não são palavras humanas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por não permitir que o homem participe disso. O homem é somente um instrumento, Senhor Deus, e só, e nada mais. É somente um vaso e um vaso de barro. E eu quero pedir ao Senhor que continue nos alimentando por Tua bondade e misericórdia. Continue nos instruindo, Senhor Deus, através da Tua santa palavra, para que possamos avançar. Pai querido, nós queremos ter esse senso de responsabilidade, esse senso de urgência missionária, Senhor Deus, do nosso dia a dia, entendendo, Senhor Deus, que nós fomos alcançados através da pregação do Evangelho, através do compromisso com Deus, e também queremos repassar isso aos nossos familiares, queremos repassar isso às pessoas que estão ao nosso redor, aos amigos, Senhor Deus, mais chegados, outros que trabalham conosco diariamente. Nós queremos essa Tua ajuda, assim como o Senhor cooperava na igreja primitiva. Ó Senhor Deus, coopera conosco. Eu sei que o Senhor coopera, eu sei que o Senhor nos dá oportunidades, eu sei que o Senhor usa. Então, Senhor, continua fazendo isso em nossa vida. Pai amado, Te louvamos pela Tua palavra, glorificamos o Teu nome, por poder nos alimentar deste maná celestial, desta palavra viva e eficaz. Pai querido, nós queremos aproveitar este momento, Senhor, para também contribuir com dízimos e ofertas. Pai amado, que a Tua igreja seja abençoada, que portas sejam abertas, que haja, Senhor Deus, prosperidade financeira nos lares, nas famílias, que nada lhes falte na dispensa, mas que os milagres de Deus aconteçam. E tudo isso te pedimos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, tome teu assento.